Senhoras e senhores, só aguardando um minutinho, alguns poucos segundos, para que a gente receba aqui os nossos participantes da live, para a gente dar início. Sejam bem-vindos, uma honra tê-los aqui conosco. Mais alguns segundos. Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao espaço da UE Educação. Iniciamos esta live agradecendo a presença de vocês, registrando que é uma honra ver a lista de inscritos do evento, identificar tantos profissionais competentes, tantos amigos, tantos companheiros de jornadas profissionais. Muito legal vocês estarem abrindo mão dos seus afazeres para dividir conosco aqui, para testemunhar aqui essas reflexões desses craques no tema. Então, a gente agradece muito a presença de vocês, né? Então, enquanto o público está entrando nesse debate, é importante a gente fazer uma contextualização aqui do tema, né? Do nosso tema de hoje, da nossa live, que, aliás, foi um pedido dos nossos seguidores de redes sociais. Nosso tema de hoje é o impacto da longevidade nas entidades de previdência. É um tema desafiador, né? É importante a gente começar comentando com vocês aqui que, sim, temos cada vez mais tempo para viver, cada vez mais tempo para envelhecer e para nos relacionar, inclusive dentro das nossas organizações, dentro do nosso plano de previdência. A longevidade é uma revolução lenta e silenciosa em nossos diversos costumes e regramentos. O tema longevidade, pessoal, é muito amplo. Podemos abordá-lo sob o ponto de vista da necessidade da formação dos 4 capitais: o capital saúde, a saúde física e mental, o capital conhecimento, o capital social, sim, a inserção social, e o capital financeiro. Podemos abordar a questão das características da geração prateada, né? Aquela que vem injetando recurso na nossa economia e os efeitos da economia dessa geração prateada. Podemos abordar os efeitos da longevidade no núcleo familiar, ou até da tecnologia para a melhor idade, e ainda dos desafios das organizações em trabalhar com tantas diferentes gerações ao mesmo tempo. Enfim, é como dizia minha avó, é um tema que dá muito pano para manga, tá? E para debater um super tema, nada mais legal do que ter um super time, né? E a gente tem aqui convidados mais do que especiais. Nós temos a Márcia Tavares, que é head de longevidade da UE Educação, a Andréa Barreto, diretora superintendente da Mauá Prev, e o Carlos Alberto Moreira, conhecido aí pelos seus admiradores por Beto, diretor superintendente da Fundação Sistel. Para dar início à nossa primeira rodada desse importante debate, eu gostaria de chamar a head da Vertical Longevidade da UE Educação, a Márcia Tavares. A Márcia tem uma formação, uma boa formação, mestrado e doutorado em engenharia de produção, quer dizer, ela consegue trazer as questões da engenharia de produção e produtividade e outros conceitos para o debate da longevidade, tá? Ela conhece bem esse tema, sob vários prismas. E a primeira pergunta para a Márcia passa pelo nome da nossa live. Márcia, sob os seus prismas, no plural, como é que você vê o impacto da longevidade nas organizações e, em especial, nas entidades de previdência? Márcia, seja bem-vinda aqui a esse importante debate. Obrigada. Olá para todo mundo. A gente já bateu um papo aqui, mas quero agradecer a presença do Beto, da Andréia, o pessoal que está nos bastidores, Zé Edson, que tem uma missão que é controlar o quanto a gente vai falar e se empolgar, porque esse tema realmente é muito amplo e todo mundo que está aqui gosta muito e tem muita consistência, muita propriedade para falar sobre o tema. Então, eu espero que a gente consiga abordar as principais questões. E, já respondendo
a essa pergunta, que também pode ter uma resposta múltipla. Então, eu vou responder com um olhar que vai um pouco para o RH, um pouco para planejamento estratégico, um pouco para a cultura e um pouco para as entidades de previdência, que é o nosso foco principal, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente está falando de envelhecimento da população, a gente não está falando só do crescimento do número de pessoas idosas, a gente está falando também do encolhimento das outras gerações. Então, isso já sugere que aquela pirâmide que a gente via, que na base estava a maior disponibilidade de mão de obra jovem, não vai existir mais. A gente já está mudando isso, ela está abalando, né? Isso significa que a gente vai ter mais mão de obra de pessoas com 50 anos ou mais no mercado. Em 2040, vai ser mais da metade da população da mão de obra vai ter 50 anos ou mais, e a gente vai ter menos mão de obra jovem. Então, a gente precisa entender como isso impacta as organizações, até para poder fazer aí uma equalização e não sofrer tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista de gestão também. Então, eu separei aqui 7 dimensões que vão ser impactadas nas organizações em geral. Então, a primeira delas é a cultura. A gente precisa, nas organizações, passar por um processo de mudança de cultura, de construção de uma mentalidade que eu chamo de age ready, que é uma mentalidade que está pronta para envelhecer. E só para lembrar, a gente envelhece desde o dia que a gente nasce. Então, não tem essa coisa de dizer esse papo não é comigo porque eu tenho 27 anos, tá? Eu tenho 43. Mas esse papo é com todo mundo, porque de uma forma ou de outra a gente vai ser impactado como indivíduo e como trabalhador também, ou trabalhadora, tá? E no futuro como aposentada e aposentado, ou pós-aposentado e pós-aposentado. Então tem muito papo aí. Uma outra dimensão muito importante e que assim tem uma responsabilidade enorme é a gestão de pessoas. Então, a forma como a gente atrai, como a gente retém, a forma como a gente remunera, como pensa os benefícios, né? Como pensa a sinistralidade, vários aspectos da gestão de pessoas. Uma outra questão, um outro ponto é a organização do trabalho, como a gente divide o trabalho, falar em horários flexíveis, em esquemas flexíveis de trabalho, falar em formas diferentes da gente se aposentar, que no futuro tem de ser um processo faseado e não um processo abrupto como é hoje. A forma como a gente pensa as funções e como a gente adequa a esse novo perfil etário da força de trabalho, que eu falei para vocês no início. Um outro ponto é a gestão do conhecimento. A gente sabe que pessoas que estão muito tempo numa organização acumularam um conhecimento que muitas vezes é crítico para as organizações. E não estou falando só de pessoas que ocuparam cargos de gerência, de diretoria, de liderança, não. Às vezes a pessoa que está lá na base da hierarquia, ela sabe como resolver umas encrencas que, quando ela se aposenta, meus amigos, ninguém mais sabe como fazer. Então, esse também é um tipo de conhecimento que precisa ser reconhecido, valorizado, mapeado, e que existem formas já mais dentro dessa mentalidade que eu falei para vocês, age ready, de lidar com o conhecimento de forma que a organização não sofra com a perda de conhecimento crítico, com a perda da memória institucional da organização. Outro ponto é a estratégia, é o olhar estratégico e sistêmico, é olhar para a organização e pensar, será que a gente está endereçando a temática da longevidade e como ela impacta os vários setores da forma como a gente precisa ser feita? Isso é muito importante. Não dá mais para fazer aquelas iniciativas para inglês ver. Vamos contratar pessoas com 50 anos ou mais e vamos colocar na mídia que a gente está fazendo isso, porque isso é um tiro no pé. Tem que contratar? Sim, obviamente. A gente está falando já desde o início de números, mas tem que preparar primeiro a organização.
esse tema tem que ir para o nível estratégico e descer e ser completamente trans, sabe? Ele tem que estar em todas as áreas e em todos os níveis da organização. Hoje não dá, claro, para a gente falar em detalhes, porque é um assunto bem complexo, tem muita coisa para se falar, mas já é para ficar na mente que cultura, estratégia, gestão de pessoas, gestão do conhecimento, organização do trabalho, comunicação, muda também a forma como a gente se comunica com as pessoas, sejam elas os nossos funcionários, nossos empregados, sejam elas os nossos consumidores. Tem uma coisa muito importante que é ter coerência entre discurso e prática. Não dá para ir para a televisão publicar um comercial cheio de pessoas idosas e dentro da empresa simplesmente descartar os caras, né? E nem só idosos, 50 a mais. A gente sabe que ainda no Brasil muitas organizações têm a cultura do descarte, da obsolescência. Então, não tem, esse tempo já passou, a gente tem que ir se adaptando à nova realidade e compreendendo como falar com esse público e, principalmente, como colocar toda a cadeia produtiva envolvida. Não é só falar para clientes, não é só falar com os funcionários, é falar também com os nossos fornecedores. Todos que estão na cadeia, envolvidos na cadeia produtiva precisam estar envolvidos nessa mudança de perspectiva, de mentalidade. E o último ponto é ter domínio tecnológico e dos processos, né? Então, como é que são desenhados os processos na organização? Será que eles estão prontos para permitir a melhor performance de quem tem 50 anos ou mais? Ou esses processos foram desenhados para pessoas que têm 25, 30, e quando a gente colocar os 50 a mais numa linha de produção, por exemplo, ele não vai ter oportunidade, não vai ter condições equalitárias de performar, e aí depois vai terminar sendo demitido porque a empresa não percebeu o valor nessa ação. É claro, ela não se preparou, ela não tinha domínio dos processos, né? Eles não foram adaptados. Então, essa é uma visão geral, essas 7 dimensões, elas funcionam para todas as organizações, é claro que cada uma com as suas particularidades, e falando especialmente das entidades de previdência, dentro dessas 7 dimensões tem uma coisa muito importante, que é a gestão da previdência, né? A gestão da saúde, gestão da previdência, e também a forma como a gente se comunica com tanto quem é participante ativo, quanto com quem já se aposentou. Porque pensa bem, a gente está aqui discutindo sobre o que é envelhecer, qual é o impacto de viver mais na vida, nas organizações. Mas o fato é que nem a gente sabe ao certo ainda gerenciar o nosso próprio envelhecimento, nossa vida mais longa, nossa carreira mais longa, nem os desafios e nem o potencial. A gente ainda não aprendeu a aproveitar todo o potencial. Estamos em processo. Imagina fazer gestão do envelhecimento, da longevidade de uma organização inteira. É um baita desafio, né? Então, algumas coisas precisam ser ajustadas, calibradas, uma nova visão precisa. E eu acho que um trabalho muito em conjunto das entidades de previdência, com os RHs, né, com a patrocinadora, às vezes com uma área de planejamento estratégico, às vezes com a área de inovação, de marketing, funciona muito bem. Então, se a gente pensa, bom, como é que eu trabalho melhor o relacionamento com os participantes, sabendo tudo que eu sei agora sobre longevidade e os nossos desafios? Acho que bater uma bola com o RH vai funcionar bem. Então, assim, não é responsabilidade de um único setor, é responsabilidade da organização, de todo mundo que está na cadeia como um todo, né? Muito bom, Márcia. Só para trazer para o nosso público a importância do que você está falando, eu acho que no que se refere ao mérito ficou muito claro, mas só trazer alguns números, eu estou com alguns números aqui. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 2050 teremos 98 milhões de brasileiros com mais de 50 anos, ou seja, 42% de nossa população. Ou seja, até coloquei aqui, é uma reviravolta nas formas de consumo e no relacionamento. E aí, relacionamento no sentido mais amplo, né? Não só dentro da organização, no cotidiano
ali operacional, estratégico, tático, enfim, mas também nos próprios processos de trabalho de entidades de previdência, que é o que a gente começa a ver a partir de agora. Tá? Então, já passando aqui para a nossa segunda convidada, né, Andréa Barreto, diretora superintendente da Mauá Prev, uma moderna executiva com ampla experiência na área de previdência complementar. Particularmente tive a sorte, a honra de trabalhar com a Andréa no Ministério da Previdência, lá atrás, acho que um período que a gente estava aprendendo bastante. Então, é uma honra ter aqui você conosco, Andréa. Andréa, assim, como é percebido o desafio da longevidade pelas empresas patrocinadoras e como uma entidade de previdência pode apoiá-las? Andréa, seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Edson. Edson, é um desafio e a gente está aqui pronto para ajudar, né? As patrocinadoras da Mauá Prev são eminentemente indústria e distribuição, né? Então, a gente está falando de um ambiente 70% bastante operacional, né? Enfim, e a gente foi chamado para essa conversa da longevidade e da necessidade das pessoas ficarem mais tempo no trabalho, pensando no bem-estar dessas pessoas, mas também na questão da transição de carreira e na questão da passagem de conhecimento, né? O processo de sucessão nessas áreas, principalmente as áreas técnico-operacionais, eles começaram a ficar mais longos do que eram previstos, né? Então, as pessoas demoravam mais tempo para estar prontas para assumir uma posição, e aí, como você falou, aqui não é uma questão, Márcia falou, não é uma questão gerencial, não é uma questão de diretoria, é uma questão de conhecimento técnico mesmo. Então, a gente tinha muita dificuldade as empresas tinham muita dificuldade de formar esses sucessores e dar tranquilidade para a pessoa que estava formando esses sucessores, que esse tempo ia chegar e que ele ia poder fazer isso com calma e que isso não ia trazer nenhuma interrupção de processos ou de coisas importantes dentro da companhia, né? E uma das medidas que a gente, junto, pensando com a patrocinadora lá em 2013, 2014, a gente tomou, no desenho do nosso plano, a contribuição da empresa ia só até os 60 anos. Né? A pessoa podia continuar no plano, ela podia fazer contribuições para o plano, mas a empresa parava porque achava que aos 60 anos a pessoa já estava pronta para se aposentar, para aproveitar e tudo mais. O que começou a acontecer? Pessoas com 60 anos, elas falam assim, não, mas então agora eu não quero mais te ajudar nesse processo sucessório, porque eu não tenho nenhum benefício eu continuar trabalhando aqui, porque nem mais para a Previdência você contribui para mim. Né? Você, no seu desenho, você achou que essa época para mim acabou e que eu já estava pronto para me aposentar. E aí, nessa discussão, a gente aumentou a idade para 65 anos, bem antes dessa discussão da reforma da Previdência, que aumentou a idade para 65 anos. A gente está falando aí de 10 anos atrás. Né? E isso fez com que as pessoas se sentissem queridas, que a empresa estivesse olhando para esse público. Então, o impacto, e aí, puxando alguns pontos que a Márcia falou que foram fundamentais, assim, os 7 pontos dela realmente fazem um mapeamento de toda a situação. Ajuda na questão da cultura da empresa, né? Os empregados se sentem acolhidos pela empresa, eles veem uma longevidade deles mesmo na companhia e não se incomodam com essa questão de passagem de conhecimento, porque, né, tem essa questão, eu vou passar o meu conhecimento adiante, porque daqui a pouco vão me trocar porque eu vou fazer 50 anos, porque ficou claro para todos eles que esse processo de amadurecimento das pessoas para assumir determinadas posições era mais longo também. Então, foi uma mudança de trilha de carreira dentro das companhias, né? As patrocinadoras mudaram o perfil para não se preocupar tanto, que a pessoa estava muito perto de chegar na idade da aposentadoria, ela tinha que correr com esse processo, e todo mundo ficou mais feliz, né? Então, esse é o papel da entidade, junto com o patrocinador, pensando como política de RH das companhias, né? A gente aqui, nesse lado, a gente trabalha muito em conjunto com as nossas patrocinadoras.
E aí, falando da questão de longevidade, de saúde, a gente aqui, enquanto Mauaprev, está junto com as patrocinadoras em quase todos os momentos que ela vê uma necessidade tanto de educação financeira, né? Enfim, a gente aqui ajudando não só para a questão do poupar para depois, ou guardar dinheiro, mas assim, como você faz o dinheiro trabalhar para você e como o tempo que você está contribuindo para um plano de previdência faz toda a diferença nesse momento, né? Então, quanto mais cedo você começa, mais tempo, menos você tem que colocar para formar uma poupança maior, porque o tempo vai trabalhar para você. Então, assim, a gente está junto nisso e, assim, pensando no longo prazo, na expectativa de que o empregado vai ficar, é óbvio, hoje em dia você tem mais vulnerabilidade das relações de emprego, né? As pessoas trocam de emprego com mais facilidade, mas as nossas patrocinadoras, elas, no desenho do plano de previdência, isso não é uma preocupação. A preocupação delas é, enquanto estão aqui, eu estou cuidando do seu futuro, porque quando você chegar lá, eu posso ter contribuído para 100% desse seu plano de previdência, seu plano de aposentadoria. Eu posso ter contribuído 80%, eu posso ter contribuído 50%. Mas durante o tempo que você estava prestando serviço, que você estava aqui conosco, que você estava dedicando o seu tempo, nós ajudamos você a construir esse futuro, né? Então, é muito assim que pensam as patrocinadoras da Mauaprev, elas são muito alinhadas com a gente, com esse quesito, e a gente está sempre disposto a ajudar. Esse é o nosso papel aqui, Edson. Obrigado, Andréia. E assim, eu acho que um desafio que é de todos, que é muito cultural, como a própria Márcia colocou como item número 1, a questão de cultura. Todos nós fomos criados, inclusive os nossos os mais breves antepassados, num modelo criado pelo alemão, por Otto Bismarck, na 130, 140 anos atrás, em que você trabalhava N tempo e depois você ia para a sua aposentadoria, você ia para o seu aposento, no modelo em que, naquele tempo, o trabalho era muito mais braçal do que propriamente intelectual, e hoje a gente consegue trabalhar muito mais tempo, né? Então, acho que a gente vem ainda com uma cultura arraigada de que não precisa, eu não preciso ter prazer no trabalhar e trabalhar o mais tempo possível. Não, um dia eu vou aposentar e aí sim eu vou aproveitar a vida. Talvez a gente tenha que mudar, né, Andréia? A gente tenha que mudar um pouquinho essa ordem das coisas, né? Se despir, pensar fora da caixinha, daquela cultura que deu certo. Ninguém está criticando o que fez Bismarck. Talvez a gente nem estivesse aqui debatendo previdência se lá atrás ele não tivesse feito um modelo tão rico, tão, vamos dizer assim, eficaz naquele tempo seguinte, mas hoje a gente já está no século XXI, está na hora aí da gente pensar um pouco diferente do que pensavam os nossos antepassados. Então, obrigado aí, André, pela sua primeira participação. Enfim, eu queria receber agora o nosso terceiro convidado, que muito nos honra aqui com a sua presença, e é interessante até comentar que é um dos mais longevos executivos de grandes fundos de pensão do país, isso é verdade, o diretor-presidente da Fundação Sistel. Isso é bom ou não, Zé? Não sei, pô. Você deixou lá, eu deixei, agora estou na dúvida. Isso é ótimo, Beto. A gente apresenta aqui respeitosamente pelo currículo maravilhoso do Dr. Carlos Alberto, mas a gente conhece aí no carinho, é um cara que atende todos muito bem, a gente chama de Beto e a gente pediu autorização para ele para chamá-lo de Beto aqui no calor do nosso debate. Então, Beto, ao se deparar com o desafio, porque, aliás, poucos sabem, o Beto, antes de ser presidente da Sistel, ele foi o diretor de investimentos da Sistel, tá? Ele falia ali as políticas de investimentos, toda aquela gestão num período muito rico também. A gente chama de um mestrado em previdência. Mas, Beto, ao se deparar com o desafio de gerir os recursos financeiros de uma massa de participantes com diferentes faixas etárias, oriundos de um grande processo de privatização, qual seja o da Petrobras, e com uma média de idade... Telebrás. Da Telebrás, Telebrás. Da Telebrás, e com uma média de idade tão alta, tá? Quer dizer, olha aí o tamanho do desafio. O que você encontrou de dificuldade, Beto, e que ações foram implementadas na Sistel? Beto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate.
Bom, Zé, antes de mais nada, obrigado aqui, estar com você é sempre muito especial. E hoje ainda, com Márcia e Andréia, que eu estou revendo depois de anos, para mim é uma alegria imensa. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, Zé, eu acho que eu vou virar de ponta cabeça, porque depois que a Márcia falou da pirâmide, eu não vivo essa realidade. A nossa realidade é justamente a pirâmide inversa. Nós temos aqui 90% dos nossos participantes são assistidos, 10% ativos. E aí, acho que é uma conversa que a gente vai ter durante a nossa live de hoje. Mas a pergunta, eu preciso contextualizar um pouquinho para chegar na sua resposta. O sistema Telebrás ele foi privatizado em julho de 98. Até então, a Sistel era uma entidade que tinha um único plano, um plano de benefício definido. Era multipatrocinada, porque as empresas estaduais patrocinavam a Sistel, mas era um único plano e era a Telebrás quem fazia todo o processo de conduta e de ação dentro da própria Sistel. Isso se deu até janeiro de 2000. Então, nós tivemos aí de agosto de 98 a janeiro de 2000, um processo de ajuste interno na Sistel. Por quê? Com a privatização, nós ficamos aqui com N patrocinadoras, com características diferentes, com políticas de gestão de pessoas diferentes, e nós tivemos que fazer um ajuste, uma adaptação. Eu acho que talvez tenhamos sido a primeira grande entidade que tenha feito esse ajuste. E tem um marco temporal importante. Eu cheguei aqui em junho de 2000, mas em fevereiro de 2000, nós tivemos uma cisão deste grande plano do antigo sistema Telebrás. E nesse plano, e nessa cisão, nós contemplamos todos aqueles que estavam aposentados até a data de 31 de janeiro de 2000, num grande plano, mantendo as mesmas características até então estabelecidas no plano anterior, o antigo plano BD da Telebrás. E nós fizemos planos espelhos desse original para cada patrocinadora. E isso nos tornou, a partir do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro, uma empresa com multipatrocinadoras, com múltiplos planos. Nós saímos de um único plano para 37 planos. Continuando rapidamente essa história, com o correr do tempo, cada patrocinadora criou um novo plano com características diferentes, aí de acordo com a política de gestão de pessoas de cada patrocinadora. E a Andréia também, por isso eu estou falando do passado, porque a Andréia esteve participando de uma das patrocinadoras, que era a Apple Brasil Telecom. E nós criamos ou plano CDs ou plano CVs. E aí nós passamos, num determinado período de 2000, no final de 2000, de 37 para quase 70 planos administrados na Sistel. Muito bem. E aí, tentando responder a sua pergunta depois desse contexto aqui. O plano que nós só tivemos aí os aposentados, e tem até hoje o nosso principal plano, ele representava, à época, 60% do total do patrimônio da Sistel. Como nós já tínhamos a condição de ter o fluxo de passivo, de acordo com as nossas tábuas lá atrás, nós começamos a desenvolver um processo de ALM. Então, embrionariamente, nós estamos falando lá em 2001, nós iniciamos um processo de ALM para os nossos planos, principalmente o já 100% aposentado, e para os demais planos BD, que eram aqueles espelhos que eu já mencionei, nós também fizemos alguns ALMs, iniciamos um processo de ALM. E isso, para mim, e acho que talvez tenha sido o grande foco e a grande importância aqui para a Sistel. Primeiro, porque nós conseguimos aproveitar um momento muito especial no próprio mercado financeiro. Nós, em cima dos ALMs, insisto, não é com a mesma sofisticação que nós temos hoje, mas lá em 2001, quando nós iniciamos esse processo, nós tivemos a oportunidade de termos títulos públicos, e na época eram as NTNCs, que eram lastreadas em IGPM e não em PCA, como hoje nós temos as NTNBs, e nós fizemos uma aquisição importante. Então, nós montamos toda uma estrutura do ALM, principalmente desse plano dos aposentados, que nos deu uma condição muito favorável, com o correr do tempo,
de a gente absorver, aí sim, o impacto importante da longevidade. E aí que eu quero falar para vocês que é a primeira percepção que uma entidade tem, que uma fundação tem, é a questão da longevidade, porque isso impacta na tábua. E aí, quando você fala em impactar na tábua de mortalidade, impacta financeiramente a entidade. E é lógico que ninguém gosta de ficar assumindo riscos, e mais ainda, ter riscos a gente não sabe como controlá-los, porque a longevidade, como a própria Márcia falou, é um conjunto enorme de possibilidades que a gente não tem o domínio de todas elas, de poucas nós temos. E aí nós começamos a fazer esse LM e fomos ajustando as temporalidades das nossas tábuas. E aí me permita ser um pouco chato e falar que quando eu entrei aqui em 2000, a nossa tábua era EB775. Você lembra disso, Zé? Não sei, acho que ninguém lembra, só você talvez lembre disso. A Andréia é muito jovem, a Márcia também, então elas não vão lembrar. Mas a EB775 era a nossa tábua. E, para encurtar a história, em 2010, ou seja, em 10 anos, nós passamos para a tábua AT2000 feminina. Falei, porra, bacana os nomes das tábuas. O que isso representou? De fato, são 25% a mais de reserva de provisão matemática que você tem que incorporar. Então, nós tínhamos lá, hipoteticamente, 1.000 de reserva matemática lá em 2000, e nós passamos a ter 1.250, como se fosse 1.250, e nós tínhamos que absorver esses valores. Graças aí, respondendo mais diretamente à sua pergunta, a esse trabalho que nós fizemos de foco no ALM, focar muito mais na renda fixa, aproveitando as oportunidades do mercado, e também momentos que nós fizemos as vendas de participações societárias que nós tínhamos relevantes, em empresas como Embraer, CPFL, Perdigão. Então, nós fizemos movimentos importantes que nos deram sustentabilidade para que assumisse não só a questão da longevidade das tábuas, mas também a própria questão das taxas de juros cadentes que nós vimos enfrentando nos anos seguintes. Então, o primeiro impacto e que as entidades enxergam é exatamente essa questão financeira refletida pelas tábuas mais longevas. E foi isso que aconteceu na Sistel. Nós não fugimos disso. E, ademais, a partir deste momento, eu acho que nós conseguimos ter um pouco mais de tranquilidade, e aí eu estou falando aí já a partir de 2008, 2009, 2010, quando nós percebemos que a estrutura previdenciária de pagamento de benefício, conforme nós tínhamos nos proposto, a gente estava mais próximo de assegurar isso para todos os nossos participantes à época, né? E isso acontece. E aí que nós começamos, a partir daí, a perceber outras nuances que a longevidade traz para uma entidade com as características aqui da Sistel. Então, nesse primeiro momento, foi, só para responder mais diretamente, é exatamente o impacto das tábuas de mortalidade e isso que reflete nas reservas matemáticas e como nós fizemos para absorver esse, entre aspas, custos adicionais. Excelente, Beto. E é interessante, até a gente tinha colocado na pergunta que esse caso específico de um grande plano BD se transformar em 37 CDs e, na sequência, em 70, ele foi mais do que um mestrado em Previdência. Eu lembro que eu estava no governo e eram muitas reuniões para que aquela nova formatação fosse aprovada. A legislação não previa, aquele tempo, Exatamente. você lembra disso? Tanta nuance, né? Né? Exatamente. Então, realmente foi um estudo de caso. E você que é conselheiro, que está nos assistindo, tem uma pergunta que é muito comum de conselheiro, só aproveitando aqui o gancho, ele pergunta assim, mas olha, se é um risco a longevidade, que evidências eu procuro para colocar na manifestação do Conselho Fiscal? E de forma resumida, claro, que você explicou de uma forma muito mais exemplificativa, mas é você ter uma tábua aderente àquela massa de participantes, tá? E esse estudo de aderência estando ainda válido, e também, na sequência disso, ter um estudo de ALM tão atualizado quanto, ou seja, eu ter uma gestão de ativo casada lá com o meu passivo, e aí sim eu começo a dizer, olha, realmente eu estou gerindo o meu risco de longevidade. Só pela oportunidade que eu vi aqui na relação dos nossos participantes, tem um ou outro conselheiro fiscal que faz essa pergunta, eu queria aproveitar esse momento para trazer para ele essa
essa questão, né? Dando início aqui à segunda rodada, que a gente está chamando a segunda rodada de boas práticas na gestão da longevidade, eu já passo de volta para a Márcia, só lembrando que um dos diferenciais da abordagem da UE Educação à longevidade é o programa de preparação para a longevidade, que é um pouco diferente do programa de preparação para a aposentadoria, né? Márcia, explica para o nosso público essa abordagem e que outras boas práticas na gestão da longevidade você poderia destacar. Tanto a Andréia quanto o Beto trouxeram pontos aqui que são muito importantes. A gente vai tentar, de repente, comentar mais para frente. Mas uma coisa são os números, né? Então, quando a gente olha e fala daquela pirâmide invertida, quando a gente fala que 50%, mais da metade da força de trabalho vai ter mais de 50 anos em 2040, que é logo ali, a gente está falando que tem uma matemática aí que não vai bater entre quem está se aposentando e quem está ativo no mercado de trabalho, se as organizações não despertarem para o fato de que as pessoas precisam e querem ficar mais tempo ativas, né, no mercado. E como a Andréa falou, eles já endereçaram essa questão, aumentando o tempo de contribuição no plano, né? Então, assim, tem um número que chama bastante atenção, que é que 79% das pessoas, dos trabalhadores, confia nos seus empregadores, nas entidades que cuidam da Previdência para ajudar a entender como vai ser o processo de aposentadoria e tal. Então, quando a gente parte de um número tão alto, a gente entende que cada vez mais as pessoas vão precisar de ajuda, elas vão precisar de apoio para entenderem o próprio processo de uma vida mais longa. O que eu preciso saber quando eu tenho 20, 30, 40, 60, 90 anos, porque possivelmente eu vou chegar aos 100, né? Então, esse número, ele diz para a gente que as organizações também precisam mudar o ponto de vista. Em vez de preparar os funcionários um ano antes deles se aposentarem, o ideal é que essa preparação comece antes. Um dia a gente vai chegar lá pelo menos nos 5, mas pensa bem, como uma pessoa faz uma reserva financeira um ano antes de se aposentar? Não dá tempo, né? Então, quanto antes a gente começa a se envolver com essa temática, e aí eu estou falando de jovens mesmo, de pessoas com 25 anos entrando no mercado, com 35 anos, entender que lá na frente vão ter tantos desafios. E a ideia da gente propor um programa de preparação para longevidade e não para aposentadoria vem justamente da percepção de que a gente precisa aprender sobre o processo de envelhecimento que acontece desde que a gente nasce. E tudo que a gente vai... Quais são as escolhas que a gente pode fazer ao longo da vida? Quais são as melhores decisões que a gente pode tomar para que lá na frente a gente possa ter uma fase adulta da velhice, que é a fase maior da nossa vida? A gente tem quase uma segunda vida adulta, né? A gente chega ali até os 45, 50, e depois, quem sabe, vive até os 90, mais 40 anos. Então, é uma segunda vida adulta. E administrar esse tempo todo vendo televisão, fazendo crochê, não vai dar certo. A gente precisa ampliar os horizontes e saber que quanto mais a gente amplia, mais a gente precisa de uma base financeira sólida que permita que a gente tenha liberdade para fazer as nossas escolhas, para escolher como a gente vai viver essa fase da velhice. Então, o programa de preparação para a longevidade que a gente tem aqui na Way, ele fala com todas as gerações. A gente mapeia as pessoas que estão trabalhando de 25, 35, 45, 55, 65 anos ou mais. E para cada uma dessas pessoas, né, para cada uma desses representantes, digamos assim, a gente vai falar sobre 12 pautas diferentes
de acordo com o momento de vida e o desafio de cada uma, né? Eu acho que é importante a gente falar que longevidade não é só sinônimo de desafio e de risco. Claro que esse tipo de negócio, previdência, precisa muito olhar para os riscos, como o Beto estava falando, para as tábuas e tal, mas a gente também precisa olhar para toda a potência que viver mais representa. Né? Tudo que a gente consegue extrair, quanto mais a gente educa as pessoas para esse processo, que é novo, ninguém nasceu sabendo como passar por ele, mas a gente ajuda que elas cheguem lá na frente tendo feito melhores escolhas para viver uma fase mais sustentável, mais cidadã, mais ativa, mais autônoma, né? Então, assim, a gente fala sempre de 12 aspectos. Primeiro é ter uma mentalidade, assim como eu falei sobre a mentalidade das organizações, né? A mentalidade das pessoas, nossa, como indivíduo, também é extremamente importante. Largar aquelas ideias de que meu tempo já passou, ou então, não, aquele ali é velhinho, isso aí já não é mais para ele, esse trabalho aí não dá, não. Então, assim, largar, desapegar, soltar essas amarras do passado, porque isso não funciona mais, não é produtivo para ninguém. Uma outra coisa é o aprendizado ao longo da vida. Então, em cada fase, a gente precisa ajudar as pessoas. Acho que as empresas já fazem um pouco isso, mas a gente precisa fazer isso com uma nova perspectiva, né? As pessoas vão ser cada vez avançar na carreira por propósito, não mais por uma promoção, por tempo que ela está na empresa, nada disso. Então, se manter aprendendo o tempo todo e a organização não desistir do funcionário quando ele chega nos 40, 45, continuar investindo, capacitando. A questão também de ter oportunidades, de criar oportunidades de se reinventar, de fazer aos 45 anos uma nova graduação. Você não precisa ficar naquela carreira que você escolheu aos 17, você pode se reinventar, fazer uma transição de carreira 45, 50, ou talvez você queira empreender no futuro. Para tudo isso precisa de um tempo de preparação e de aprendizado que é muito maior do que um ano, né? Então, falar sobre os direitos das pessoas com 50 anos ou mais, principalmente os direitos de acesso ao trabalho. A gente fala sobre tecnologias. Um dos fatores que contribui para que as pessoas mantenham a sua empregabilidade é o domínio de tecnologias, e existem muitas crenças limitantes de que as pessoas com 50 anos ou mais não têm capacidade de aprender sobre novas tecnologias, e várias pesquisas de Harvard, de várias outras universidades respeitadas já provaram que isso não é real. Então, é um tema que a gente traz também para todas as faixas etárias. Finanças e previdência. Esse aí não tem discussão. Eu acho que, como eu falei, é um embasamento para tudo, e que quanto mais cedo se começa a falar sobre esse assunto, mais lá na frente as pessoas vão poder fazer melhores escolhas, né, sobre como querem viver a fase da velhice. A gente fala sobre trabalho, sobre aposentadoria e o pós-aposentadoria, que é justamente a oportunidade de se reinventar. E alguém, não me lembro se foi Beto ou André, falou sobre turnover, né? Sobre alta rotatividade. Então, eu acho que quanto mais a gente trabalha o relacionamento com os participantes com 50 anos ou mais a gente comunica para os mais jovens que eles estão resguardados e que eles vão ser tratados de uma forma humanizada no futuro por aquela empresa. Né? Então, virar as costas para uma pessoa, para um funcionário que envelheceu, só mostra para o mais jovem que isso é o futuro que ele pode esperar. No entanto, uma relação de previdência, que precisa ser uma relação de longo prazo, ela precisa ser alimentada com um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de comunicação, que mostre que você reconhece e valoriza o funcionário, e que quando o jovem chegar lá naquela etapa, é exatamente isso que ele pode esperar, né? Reconhecimento, valorização, suporte para esse momento da vida. A gente fala sobre plenitude e felicidade, moradia, novos arranjos familiares, saúde, espiritualidade, bem-estar, contribuição da pessoa com 50 mais e de todas as outras faixas etárias para a sociedade, para o meio ambiente, diversão, lazer, novos formatos, né? E até sexualidade e relacionamento, que são pautas
muito polêmicas, mas que a gente está tirando das sombras, principalmente para que as pessoas possam ser mais plenas ao longo da vida e, sobretudo, cheguem mais plenas à fase da velhice e possam, obviamente, e aí tem a ver com felicidade, né? O Beto estava falando de felicidade outro dia, tem tudo a ver, né? Quanto mais a gente conseguir apoiar os participantes nessa direção, mais a gente agrega valor à marca, mais a gente consegue equalizar aquela conta que não está batendo entre os jovens e os futuros aposentados por ter uma relação de confiança, né, de que as pessoas estão sendo, de fato, cuidadas numa visão de longo prazo. Muito bom, Márcia. Se você quiser, você que está nos assistindo, quiser participar aqui, fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes, usa aqui o nosso chatzinho aqui no meio da sua tela, essa tecla Q&A aqui, assim como já fez aqui o Sandro da Regios, o Ebert da Fundação Itaúsa, a Carla, carioca, que acaba de mudar para o Rio de Janeiro, acaba de mudar para São Paulo. Carla, seja muito feliz aí. Então, por favor, fiquem à vontade aqui para fazer as suas perguntas, tá? Bom, dando continuidade aqui, passando aqui para a Andréia. Andréia, nessa tocada de boas práticas, tá? Você até já tocou na sua primeira resposta e deu vários exemplos de algumas ações no sentido de que a entidade de previdência está apoiando ali o patrocinador nas questões de longevidade. Mas, além das práticas que você já adotou, caso você ainda não tenha comentado, comenta mais alguma, qual que você adota ou até pretende adotar para bem gerir essas questões relativas à longevidade, à rotatividade, a bem-estar social, à educação financeira e previdenciária? Fala um pouquinho do nosso público, da experiência que você está tendo nesse ponto lá na Mauaprev. Bom, Edson, a gente aqui na Mauaprev, a gente vive em constante mutação, né? A gente absorve a demanda dos patrocinadores, a gente estuda a melhor forma de atender e tenta fazer isso nas nossas regras, nos nossos processos, nos nossos procedimentos. Além dessa questão da idade, de ter aumentado a idade da contribuição por parte do patrocinador até 65 anos, a regra do plano em si, quando ele foi desenhado, ele era uma regra que levava, o objetivo dele era uma retenção, porque quanto mais idade, mais tempo de empresa que a pessoa tinha, maior era a contribuição da patrocinadora, podendo chegar até 2. Então, o desenho do plano era retenção, mas se você olha pelo lado da longevidade, ele tem tudo a ver, né? Então, quanto mais, e da valorização do profissional pela experiência dele, pelo tempo que ele tem de companhia. Então, aqui o nosso plano, ele funciona como escala de pontos, que o empregado entra com uma paridade de 1 para 1, né? Mas, com o passar do tempo, dependendo da idade, se ele já entra com 50 anos, ele já entra com a parte da empresa 50% maior do que a contribuição dele, né? Então, ela leva em consideração sempre a idade e o tempo que a pessoa tem de empresa. Cada ano a pessoa faz 2 pontos, então não anda tão devagar, né? Eu, por exemplo, já estou na faixa dos 175 e sou novinha, apesar de ter trabalhado com você, com o Beto e tudo mais, eu sou novinha. Comecei no berçário, está tudo certo. Mas anda muito rápido, né? A faixa, você passa de faixa muito rápido. Então, isso as empresas usam como uma moeda de retenção, mas olhando pelo olhar do empregado, ele olha como uma valorização dele enquanto empregado, apesar da idade, né? A idade não é um diferencial, muito pelo contrário, a idade dele ajuda com que a empresa faça uma contribuição maior ainda para ele, né? Então, em termos de se sentir, ter senso de pertencimento e se sentir dentro da cultura da companhia, está super alinhado, né? Então, isso é o desenho do plano, que não mirou num lugar e acabou acertando um melhor ainda, né? Na verdade, acerta os dois, acerta a retenção, mas acerta também essa questão da valorização da longevidade, do tempo de casa e da idade também que a pessoa trabalha para a gente, para as empresas, né? Outro ponto que a gente teve aqui
é que, assim, a gente tem as pessoas que efetivamente saem da companhia lá com seus 50, com seus 52 anos, vão trabalhar em outras empresas, ou viram autônomos e tudo mais. Em determinado momento, eles voltavam para as empresas trabalhando como consultores, né? E aí, aqui a idade mínima para aposentadoria, a gente não alterou, continuou com 55, né? A pessoa, se ela quiser se aposentar a partir de 55, mas a pessoa já estava aposentada e voltou a trabalhar na empresa, não mais como CLT, mas como pessoa jurídica, mas ela queria voltar a contribuir para o plano. Como é que eu faço? A gente abriu uma brecha no regulamento, então as pessoas, mesmo aposentadas, podem fazer contribuições esporádicas para o plano. Tá? Então, isso também foi uma mudança que a gente fez para atender uma demanda de um patrocinador que estava contratando muito por conta dessa questão de passar experiência para mais novos, de pessoas que não, de práticas técnicas que você não tinha mais sucessão, e aí as pessoas também não queriam ter aquele regime de trabalho, 8 horas e tudo mais, então era uma questão que flexibilizava um pouco o regime de trabalho, ser contratado como consultor, mas ele voltava a contribuir para o plano. Então, foi uma questão bem positiva. E tem outros que voltavam sim ser CLT. E aí, como é que faz? Né? Como é que ele fala, não, eu quero voltar a contribuir, eu não quero ficar recebendo a minha aposentadoria, ficar gastando o dinheiro da aposentadoria, sendo que eu estou recebendo um salário mensal de volta. Aí a gente também colocou no regulamento que ele pode suspender o recebimento do benefício. Então, caso por algum motivo ele queira continuar recebendo ou veja, consiga um trabalho remunerado depois que ele se aposente, ele pode parar de receber a aposentadoria por algum período, manter aquela reserva rendendo e que ele vai fazer jus por mais tempo, porque ele também vai viver mais e tudo mais, e ele pode suspender e voltar a receber no mês que ele quiser, ele pedindo aqui para a gente até o dia 15, ele consegue receber esse benefício, tá? Voltar a receber esse benefício. Então, são algumas práticas que a gente, escutando a demanda dos patrocinadores, tentando trabalhar junto e fazer com que as pessoas se estimulassem a voltar ao plano, a voltar a fomentar o plano deles e aumentar a poupança deles, que a gente foi adequando o regulamento. Óbvio, nenhuma dessas mudanças elas são muito ortodoxas, né? Elas são mudanças que exigiram da gente um certo convencimento na Previc na hora de aproveitar, mas todas elas são ideias de fomento, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem um órgão regulador que tem uma visão de fomento, né? Então, assim, a gente tem, é óbvio que algumas coisas parecem mais heterodoxas, né, e tudo mais, mas quando a gente explica o racional daquela mudança, então, assim, a gente não teve, depois que a gente explicou, a gente não teve problemas com a aprovação. E essa GPC nova que vem aí, ela vem nessa linha, ela vem numa linha de flexibilizar regras, de deixar a previdência mais atrativa, né? Enfim, hoje a gente tem aqui uma gama de pessoas que gostaria de fazer mais contribuições voluntárias para o plano, mas não faz porque o dinheiro fica preso, né? E assim ela pode precisar do plano do dinheiro para uma urgência, a gente vai flexibilizar isso, e aí a gente está tornando o nosso plano adequado à necessidade da patrocinadora em estar junto com o seu empregado, fomentando a questão da previdência, e também está adequando ao empregado ou ao nosso participante, mesmo depois que ele já tenha deixado a patrocinadora e aí vai trabalhar num outro patrocinador ou uma outra empresa, ele pode aqui usar a Malaprev como ferramenta de aumento de reserva para aposentadoria futura. Então, é assim que a gente trabalha, a gente tem essa visão de muita parceria com as patrocinadoras e, assim, a gente tem a escutativa. A nossa ideia é assim, não está previsto, o não aqui, eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, falo assim, não na resposta. Né? A gente tem que ter, para ser resposta, a gente tem que ter vasculhado todas as possibilidades, porque assim, o que a gente puder fazer para fomentar e trazer o empregado, o participante, para mais perto da gente, e a patrocinadora também, é o nosso foco, a gente está aqui para isso. Muito bom, Andréia. Só agregando um ponto, né? Você vê que o tema ele é tão abrangente que a gente, no final, vai ainda falar de governança e de relacionamento com a Previc. Claro que
relacionamento com a Previc está num conceito amplo de governança corporativa. Por quê? Não é que eu estou mudando de assunto. É que, para fazer tanta mudança, nós precisamos alterar o regulamento, ato jurídico perfeito, direitos e deveres das partes estão ali dispostas. Tenho que passar por um conselho que tem que entender essa demanda. Olha a importância de ter uma boa comunicação com o conselho, mostrando para ele, conselho, que o mundo mudou, tá? Que o mundo mudou, que nós precisamos, na nossa política de RH e de previdência, estarmos modernos, entre aspas, e precisamos fazer esse ajuste. Passa pelo órgão de governança e depois vai para a Previc. E aí eu acho que eu vou fazer as minhas palavras, elogiar a diretoria da Previc, eu estou falando de todos eles, Marne, Chediak, estamos dando nomes mesmo, Ana Carolina Basque, porque merecem, né? Quantas reuniões tiveram e quantas compreensões tiveram da necessidade de se alterar aquele regulamento, porque o mundo mudou, né? Então, você deu vários exemplos, Andréia. Acho que o público acaba se deliciando, anotando alguma coisa e até adaptando para as suas realidades e já trazendo de volta ao debate ao nosso executivo da Sistel, ao Beto. Beto, ao contrário do cenário demográfico apresentado pela Mauaprev, que bem enfrenta ali a questão da rotatividade, enfim, a Sistel tem, no universo de 25 mil participantes, tem, como você disse, 90% de assistidos e 10% de ativos, e com uma média de 73 anos, me corrija, Beto. Senhoras e senhores, é isso mesmo, hein? 73 anos de média de idade, a Sistel já tem números que a maioria de nós só terá no futuro. Tá? Então, o que o Beto vai dizer aqui, anote, porque pode ser que você precise usar daqui a N tempo. Beto, que ações a Sistel vem implementando para bem gerir a sua peculiar massa de participantes e, pela oportunidade, se você tiver tempo, e para gerir o seu grupo de colaboradores? Muito bom, Zé. É interessante porque, né, esse nosso debate aqui tem várias dinâmicas e várias visões que acho que são complementares, né? Acho que isso foi perfeito. No nosso caso, como eu falei na minha primeira abordagem, o primeiro impacto era a questão financeira, e é muito mais perceptível e de curtíssimo prazo. Isso nós conseguimos equacionar. A partir daí, a gente começa a pensar o seguinte: bom, quando eu falei de 2000, pegando o teu gancho aqui, a idade média era 51 anos. Para hoje ser 73, nós estamos falando de 22 anos, e o mundo mudou, e muito, nesse período. E aí, eu vou pegar um gancho do que a Márcia falou, que eu acho que é fundamental. E aqui eu estou vestindo a camisa aqui olhando o nosso cliente final, o nosso aposentado, fundamentalmente, mas também como gestor de uma entidade. E aí nós tivemos que fazer uma grande mudança a partir da tranquilidade em relação à questão financeira. E essa mudança passou fundamentalmente pela mudança de cultura das pessoas que trabalham aqui na Sistel. Esse, para mim, foi o grande mote desse início dessa mudança para a especialização, e é isso que a gente busca aqui, é ter cada vez mais um foco nos nossos assistidos, nossos aposentados, mas entendendo ele da maior forma possível, ou da melhor forma possível. Então, no começo da década passada, em 2010, 2011, nós mudamos um pouco a configuração da nossa abordagem com os nossos colaboradores. E nós iniciamos pedindo para eles o seguinte: o que vocês entendam que nós podemos fazer melhor para o nosso público? E aí estou falando com muito foco nos assistidos, que essa foi sempre o grande mote. E nós, naquele momento, nós até apelidamos e colocamos o nosso projeto de Novo Olhar. Como é que nós podemos olhar para esse novo participante, para esse novo, antigo e idoso participante, ou longevo participante? E aí nós tivemos mais de 400 contribuições dos nossos colaboradores sobre isso. Fizemos uma depuração, algumas nós implementamos de imediato, outras nós procuramos guardar na gaveta, no sentido de falar, isso aqui pode servir um pouquinho mais para frente. E aí, esse processo inicial dado com esse projeto Novo Olhar foi muito importante, porque fez com que a nossa massa de colaboradores começasse a pensar que todos eram responsáveis
por atender aquele participante, aquele assistido. E quando eu falo todos, é também aquele que está na contabilidade, aquele que está na auditoria interna, aquele que está na área jurídica. Todos têm que ter a responsabilidade de pensar como fazer melhor para eles. E essa mudança de cultura, e é lógico, é uma mudança que a gente começa lá em 2010, 2011, e a gente caminha até hoje com isso, eu diria que nós evoluímos demais, porque aí várias coisas surgiram a partir daí. Primeira coisa que foi muito interessante, eu não comentei inicialmente, mas nós temos aqui, nós não somos operadores de saúde, mas nós temos um fundo financeiro que dá suporte para a saúde. Então, nós contratamos operadoras e nós somos os responsáveis por alimentar os recursos para essas operadoras. Mas nós desenvolvemos projetos, novos projetos e programas de saúde. Programa de crônicos, que a gente ouve falar daqui a 3 a 4 anos, nós iniciamos o nosso em 2005, 2006. Nós fomos premiados até nos Estados Unidos em 2009 por uma abordagem desse nosso programa de crônicos. E assim nós desenvolvemos vários programas no âmbito de saúde. Uma outra coisa muito, muito interessante é que, no meio do caminho, nós desenvolvemos um projeto chamado Colaborador Atendente. O que é isso? Todos os colaboradores, inclusive os órgãos da governança, tinham que, pelo menos, passar, durante os 2 semestres do ano, uma vez atendendo o dia inteiro lá na central de relacionamento e outro presencialmente. Nós lançamos um projeto chamado Sistema Presente, onde nós vimos as principais capitais e algumas cidades do Brasil, e lá nós levávamos colaboradores de todas as áreas para poder fazer o atendimento. Era um dia de trabalho, onde nós fazíamos palestras, e aí nós levávamos geriatras, levávamos psicólogos, levamos ainda, né? Hoje, não por causa da pandemia, mas até 2019, e devemos retomar esse ano, nós levamos várias palestras e informações da Sistel. A diretoria estava presente em cada Sistel presente para conversar e sentir na pele qual é a necessidade para que pudesse fazer o melhor para ele. Nós fizemos uma outra coisa que foi super importante, e acho que também merece um reconhecimento. Nós internalizamos a nossa central de relacionamento, né? Isso foi a partir nós lançamos esse projeto em 2015 e em 2016 nós trouxemos a central de relacionamento para dentro da Sistel, no modelo híbrido. Toda a infraestrutura é terceirizada, mas as pessoas são treinadas e são colaboradores da Sistel. Nós eliminamos a questão de script. Não existe mais, ô senhor, como vai o senhor? Tudo bem? Agora um minutinho. Nós resolvemos mudar completamente a forma de abordagem. Então, a gente atende pelo nome, a gente quer saber tudo da vida dele, e aí acho que é uma coisa importante que todos nós vamos vivenciar, e aí a Mauaprev e todas as demais entidades, o envelhecimento faz que aconteçam algumas coisas. A primeira é que existe naturalmente, com o passar do tempo, o distanciamento da patrocinadora e a necessidade de um acolhimento muito maior por parte da entidade, da fundação. Isso é natural. Então, com o passar do tempo, da sua aposentadoria, eles vão buscar e vão precisar muito mais da entidade para suprir as suas necessidades, para sentir que é acolhido, para sentir que nós estamos lá preparados para atendê-los da melhor forma possível. Então, isso é uma outra situação que todos nós vamos passar. E hoje, também nós percebemos isso claramente, a forma de abordagem, de relacionamento, de comunicação tem que ser completamente diferente. Lá, em 2000, quando nós tínhamos lá, de novo, a média 51 anos, as pessoas estão muito mais fáceis de entendimento, sabem o que querem, colocam facilmente as suas questões. E hoje, quando a gente enfrenta um contato com o nosso assistido, ele tem muitas vezes a dificuldade de expor o que ele quer, o que ele está sentindo. Então, isso faz com que nós tenhamos que ter uma sensibilidade e esse acolhimento, a humanização que a Márcia falou, muito, muito maior. E isso, para nós, é uma gratificação enorme, porque isso tem um reconhecimento dos nossos próprios participantes. O nível de satisfação hoje, com o nosso relacionamento, com a nossa central, é próximo de 90%, 95%. Então, isso é um sinal do quão é importante a mudança da forma como a gente faz o approach com eles. Uma outra coisa que eu acho que
que é super importante e que vale a pena a gente mencionar, e são já alguns passos que nós vamos dar aqui para os próximos anos, e começando já por 2022, nós entendemos também que a dificuldade deles de colocar para fora o que eles precisam, ou demonstrar claramente, e é interessante isso, a gente percebeu claramente nesses últimos 20 anos, que quando a gente faz o aniversário cronológico, eu vou falar por mim, então eu faço lá, vou fazer meus 62 anos agora, e eu já começo a perceber que cognitivamente esse um ano já representa 2, 3, e com o passar do tempo cada vez pior, né? Então nós temos que identificar como é que eu consigo tirar dele a sua necessidade. E nós estamos desenvolvendo agora um projeto que eu acho muito importante e muito legal, que a gente chamou aqui de o projeto do comunicador. O que esse projeto é? Basicamente, é buscar quem é a rede de apoio do nosso aposentado para que ele possa interceder nessa comunicação com a gente. Não só o aposentado. Ele vai continuar ligando, porque para ele a central é como se fosse a casa dele. Então ele liga, tem gente que liga aqui, quando está às 6 horas da tarde, para rezar. E ele liga todo dia às 6 horas para rezar com o nosso atendente aqui. Bacana, é espetacular, né? Nós tivemos uma situação, e me permita, Zé, falar esses exemplos, mas para saber qual é o nível de coisa que nós temos que atender. Nós estávamos acho que foi no ano passado, uma fila um pouquinho maior no atendimento, e quando o nosso atendente entrou, ele falou: "Porra, bom dia, seu João, você está bem? Como é que está o senhor? Como é que está a família e tal?" E o cara estava mudo, não queria falar. Eu falei: "Mas, seu João, o que aconteceu? O senhor não está bem?" "Não, eu estou emocionado, porque eu estava ouvindo a música que estava me aguardando para falar com você. E essa música é espetacular, me remete ao meu passado, à minha história." O que aconteceu? O atendente conversou. No final da ligação, ele pegou aquela música e encaminhou para que ele pudesse ouvir na hora que ele quisesse. Então, ele está lá com a música que relembra um monte de coisas da vida dele. Então, são detalhes que a gente busca fazer, porque essa é a diferença na vida. Nós temos que fazer um encantamento, mas de uma coisa que eu acho que é fundamental, o que a Márcia falou, que é aí que muda definitivamente a cultura das pessoas. É fazer disso o propósito da vida. Então, os nossos colaboradores, e eu incluo eu vejo aqui toda a governança, tem esse propósito de fazer a diferença na vida deles. Quando a gente consegue fazer isso, é a nossa maior realização. E eu acho que isso hoje nós conseguimos incorporar. E esse, para mim, dentro das entidades, é o grande desafio. É fazer que todo mundo, que não jogue só lá para o pessoal da área de relacionamento, de comunicação responsável pela central de relacionamento. Zero. Todo mundo tem que estar engajado a pensar dessa forma. E isso fez a diferença para a gente conseguir resultados ótimos, né, de satisfação, mas principalmente para que eles se sintam acolhidos, eles se sintam importantes num processo de vida que ainda, na nossa cultura, ele é quase um descartável. Isso é muito ruim para qualquer um de nós, quando ele tem essa percepção. E hoje nós temos que fazer justamente ao contrário, é acolhê-los, porque eles têm muita coisa a contribuir e nós não aproveitamos adequadamente. Porque a experiência de cada um deles dá oportunidade, oferece condições que a gente aproveite essa experiência para fazer coisas melhores. E muita gente joga isso no lixo, infelizmente, né? Então, Zé, acho que a gente tem mais coisa ainda, mas só para dar uma visão aí de como é que a gente está trabalhando e fazendo aqui dentro da Sistel. Muito bom, Carlos, muito bom. Assim, tem muita coisa que você falou que eu pensei, mas eu acho que o que eu acho mais importante para o público, na minha visão, claro que tudo é muito importante, mas eu queria dividir isso com o nosso público, é quando você falou de várias ações que eu traduzo como tratamento humanizado. Tá? Vou chamar de tratamento humanizado. Como eu participo de muitos planejamentos estratégicos de fundos de pensão, o que eu noto, e aqui vai uma opinião muito particular, o que eu noto é uma tendência muito grande para automação, sabe? Robotização de processo de avaliação atuarial, tudo isso é muito bacana e tal. Agora, especificamente no atendimento, o que a gente sempre coloca quando eu estou conduzindo, ou como palestrante nesses planejamentos estratégicos, é tentar o equilíbrio, sabe?
Tudo bem, quer avançar na parte de tecnologia? É importante, nós estamos no século XXI. Mas não esquece, tá, de fazer a inclusão, não é a transformação digital, não é só isso, é a inclusão digital. É chamar essa turma que já está assistida para também aprender a usar. Mas, paralelamente a isso, não perca o atendimento humanizado. E, para provar que eu sempre pensei assim, eu trabalhei numa empresa de consultoria multinacional e que tinha meta de venda, e que eu estava para vender uma terceirização, e vou citar até a cidade, era Porto Alegre, estava numa reunião, enfim, que áreas deveriam ser terceirizadas, e a sala de vidro daquela diretoria, daquela diretoria era de vidro, e aí eu mostrando, olha, a contabilidade dá para funcionar assim e tal, a folha assado. Vocês querem mesmo terceirizar o atendimento? É isso mesmo que vocês querem? Aí eu falei, olha lá para o atendimento nesse momento. Tem 3 atendentes tomando chimarrão com os aposentados. Eles estão contando como foi o final de semana deles. Às vezes, um atendimento que poderia ser 5, 10 minutos, eles estavam 1 hora, mas elas estavam firmes ali, tomando chimarrão com eles, falando o mesmo sotaque deles. Tá? Então, talvez eu digo isso com muito orgulho, talvez eu tenha deixado de receber uma comissão, de fazer uma venda, mas tem uma consciência tranquila de que aqueles aposentados continuam lá muito bem atendidos por aquelas 3 atendentes ou até por outras que tenham substituído elas. Então, Zé, eu concordo muito com o que você falou. Pode falar. Desculpa complementar aqui, mas acho que é uma coisa importante. Quando eu falei para vocês que os próprios colaboradores se incorporaram isso, é interessante, quando nós fizemos a revisão do planejamento estratégico em 2014, período 15-20, nós colocamos dentro da missão, que é aquela coisa de segurança e tal, que basicamente toda missão dá, mas o que chamou a atenção e que para mim faz a diferença é que nós colocamos lá que tem uma excelência no atendimento. E aí eu falo isso porque é interessante, a Marisa Bravo, você conhece perfeitamente, uma grande pessoa espetacular. Aliás, desculpa te interromper, a Marisa estava aqui no início da nossa conversa. Eu não sei se ainda está. Tomara que ela continue para ela não desmentir o que eu estou falando, né? Mas nós estávamos num seminário, foi no Congresso da Comunicação e Relacionamento, e ela estava à frente disso, e eu me lembro que ela se emocionou quando nós falamos dessa coisa, de colocar na missão. E ela falou, é a primeira vez que uma entidade coloca em sua missão o conceito de atendimento. E ela é nota 1000, né? E eu falei, Marisa, mas eu acho que esse que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E isso nós complementamos depois com os nossos valores e nós colocamos que nós tínhamos que fazer a diferença na vida das pessoas, em especial, no nosso caso, os assistidos. Mas esse é o foco. Quando a gente tem isso de baixo para cima, e eles colocando isso, estou falando dos colaboradores, cara, você consegue fazer isso aqui andar. E exatamente o que você falou lá na sua empresa, lá do Porto Alegre, é o que vai fazer a diferença. E é isso que a gente busca fazer aqui dentro. Obrigado, Beto. E aí, já dando início à terceira e última rodada nossa, e eu bem aberta aqui, absolutamente, também contando com as perguntas que eu vou buscar aqui no Q&A daqui a pouquinho. Márcio, queria que você ficasse muito à vontade para comentar dessas questões que o Beto colocou, dessas ações que foram implementadas ou que estão em implementação na Sistel. Como é que, da sua visão de profissional, de acadêmica da área de longevidade, como é que você viu e o que você até sugere para os nossos participantes da nossa live? Eu estava aqui anotando tudo que o Beto estava falando, mas é muita coisa, então não sei se eu vou ter tempo de comentar tudo. Tá. Mas isso significa que ele já está bem encaminhado, está encaminhando o time bem também. Então, assim, tem muitas ações que ele já está adotando, implementando, vendo resultado, melhorando, que tem gente que ainda nem acordou para a necessidade de fazer. Então, assim, ele já está com vantagem competitiva, eu diria, né? Eu acho que tem uma coisa importante que o Zé falou, que é sobre essa proximidade com as pessoas, né? A gente tem o hábito de generalizar. Passou dos 50, dos 60, é todo mundo igual, e não é. Cada um tem um desafio diferente, e existem alguns perfis
Recentemente, a GNT com a Globo fizeram uma pesquisa, e aí conseguiram identificar vários perfis diferentes. Então, a gente tem a pessoa que envelhece com um perfil de ser autossuficiente, que ela dá conta de tudo, ela resolve tudo, é descolada, articulada e se vira sozinha. Mas a gente tem outros perfis. Então, assim, a gente não pode cair no estereótipo nem do super-herói, nem do coitado frágil, né? Tem muitas nuances aí no meio. Eu acho que entender essas nuances ajuda você a pensar em produtos, a pensar como você atende as pessoas. Essa pequena iniciativa que o Beto falou, de mandar uma música que a pessoa gostou, essa sensibilidade, né, essa aptidão para escuta, é o que te dá munição, no bom sentido, que te dá alimento para você criar novas soluções. Então, assim, só para falar dos perfis, caso alguém tenha curiosidade, além de autossuficiente, a gente tem o perfil da pessoa que é sábia, que é a pessoa que chega na maturidade, casada, que as pessoas vão pedir conselho para ela, é o perfil mais esperado. A gente tem perfil da pessoa que é cuidadora, é aquela pessoa que muitas vezes interrompe a própria vida e carreira para cuidar de outra pessoa, é a pessoa que tem sempre uma receitinha de um remédio, alguma coisa assim. A gente tem os agregadores, que são pessoas, vai ter uma festa na família, essa pessoa está junto com todo mundo, mobiliza todo mundo, resolve várias coisas e tal. E a gente tem 2 perfis que são estar em pausa, a pessoa que está vivendo um luto, de repente, que está mais fechada, mais sensível, acho que acessar essa pessoa pode ser um pouco mais difícil, e as exploradoras, que trocaram a bengala pela mochila de viagem, estão saindo pelo mundo fazendo intercâmbio. Então, dentro dos assistidos, que tem uma faixa longa, que pode ir de 55 ou 60 a 90, 100, a gente tem ali uma variedade enorme. E dentro dessa variedade, a gente tem formas para tratar essas pessoas completamente diferentes. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, pegando uma outra coisa que o Beto falou, de todo mundo ter essa consciência é essencial, né? Eu tinha falado isso, acho que na minha primeira passagem. A cultura e a transversalidade desse assunto são essenciais justamente por isso. Quando ele faz uma proposta nova, ele tem um desafio, todo mundo está alinhado e falando a mesma língua para apresentar, buscar uma solução e atender, seja o perfil de cliente que for, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui, que a Andréia estava falando, é sobre a escuta e sobre as pessoas começarem a apontar os caminhos. Olha, eu quero voltar, mas como é que eu faço para contribuir? Eu não quero ficar recebendo minha aposentadoria se eu posso ter um salário. Então, existem empresas, e aí vale tanto para as entidades de previdência quanto para as patrocinadoras, que criam grupos de discussão para os empregados discutirem como é envelhecer dentro daquela empresa e como é que vai ser depois, quando ela tiver lá o benefício da aposentadoria. Então, fala tanto quanto com as patrocinadoras quanto com as entidades de previdência, né? Outro ponto que eu acho que é extremamente importante, e também vale para as duas, é combater o etarismo. Etarismo, idadismo, existem vários termos diferentes para a gente falar sobre preconceito contra a idade. Porque, embora a gente esteja falando de entidades que já estão, que a natureza do negócio faça com que elas lidem com pessoas idosas, por incrível que pareça, o etarismo está muito arraigado e muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente vai elogiar uma pessoa, aí vira para a pessoa e fala assim, a mulher de 70 anos, fala assim, nossa, você está linda, nem parece que tem essa idade. Isso não é um elogio. Isso é uma fala etarista, mas a gente acha que está fazendo um elogio. Então, ter essa clareza e combater as falas etaristas, trocar por falas inclusivas, eu acho que é essencial, faz parte do conjunto de boas práticas também. E eu estou falando, não é por maldade, muitas vezes a gente simplesmente não tem visibilidade do que de fato é preconceito e discriminação e o que não é. Então, até quando a gente quer elogiar, a gente derrapa sem querer, mas precisa ser ajustado, né? E aí, como a Andrea falou também, criar políticas, Beto também falou sobre isso, criar políticas, tanto patrocinadora quanto entidade, mudar alguma coisa que esteja ali nas
na legislação, ou seja o que for, a gente tem tramitando aí algumas iniciativas para flexibilizar a aposentadoria, o trabalho, para incentivar empresas que contratem pessoas com 50 anos ou mais. Então, como a Andréa disse, eu também concordo, eu sou do time que não aceita o não, do ponto de vista afirmativo, aquele não da preguiça, sabe? Ah, sempre foi assim, sempre deu certo. Não dá mais. Sempre foi assim? Legal. Funcionou? Não funciona mais. Hoje a realidade é outra, o perfil da população é outro, a demanda das organizações é diferente e a gente precisa mudar. Então, vamos mudar. Não tem esse negócio de continuar com políticas cristalizadas no tempo para sempre. É escutar, entender e apresentar uma solução. Ou então ser ultrapassado pelos concorrentes que fizerem isso primeiro, né? Sistel já está levando vantagem, né, Beto? Já está na Márcia, frente. posso pegar um gancho aí do que você falou, Márcia? Posso pegar um ganchinho claro. rápido também? Você falou uma coisa que é muito interessante, que nós fizemos um levantamento, que é a questão da forma de comunicação com os nossos participantes. E nós fizemos todo um trabalho, uma pesquisa, e nós identificamos basicamente 4 perfis que nós estamos ajustando a nossa... Agora nós fazemos isso, agora com um pouco mais de tecnicidade, vamos chamar assim, né? Então, nós separamos aqueles que vão até 55, porque nós temos participantes ativos e tal. Nós temos aqueles de 55 até 70, de 71 até 85 e acima de 85. E nós vamos buscar quais eram os melhores veículos de comunicação, os melhores canais de comunicação com eles, né? Sem exceção, a exceção, vamos lá, a primeira faixa, que é até 55, que gosta menos da central de relacionamento, todos os demais adoram, né? Mas o que nós percebemos é que hoje na comunicação nós temos que fazer formas diferentes. Dá um exemplo, quem está com mais de 85, ele gosta do WhatsApp. O WhatsApp é hoje um instrumento que serve para basicamente todas as faixas etárias, né? Mas não é muito familiarizado com o computador. Mas com o WhatsApp funciona super bem. E esse cara, ele precisa receber as coisas, as informações impressa. Ele gosta da impressão. O cara que dá uma faixa imediatamente anterior, ele, olha, tudo bem, mas eu posso receber um comunicado pelo próprio WhatsApp, eu posso pelo SMS, eu posso fazer um e-mail. Esse cara já está mais absorvendo mais esse tipo de coisa. Mas nós percebemos claramente, se a gente não fizer essa distribuição dessa forma, nós não vamos conseguir atingi-lo da melhor forma possível. Então, esse é um processo que nós iniciamos há uns 2 anos, e agora com um pouco mais de intensidade, de dar foco na comunicação, no relacionamento também, mas na comunicação, nesse caso, de acordo com a idade e com a faixa etária de cada um. Isso está fazendo também uma grande diferença. Acho que isso fica essa contribuição daquilo que você já observou. Sim, é sensacional. Eu já tinha posto aqui como um dos tópicos comentar canais, ele já fez o trabalho por mim perfeito. Mas é isso, são perfis diferentes. A gente atentou para isso no nosso programa de preparação para a longevidade, e por isso a gente não propõe fazer apenas palestras. A gente tem como formatos possíveis gamificação, podcasts, webinars, né, como esse, mas assim, coisas que fogem ao que se acreditava ser aquilo que as pessoas com mais de 50 anos gostavam, justamente porque hoje a gente sabe que já não dá mais para generalizar, como você falou, né? Cada faixa tem aí uma preferência. Minha mãe, por exemplo, ela tem 71 anos, e ela aprendeu, a gente queria que ela aprendesse Windows, Word, ela não quis nada disso, resistiu. Quando a gente mostrou um game para ela, e ela se perdeu no mundo. Então, assim, hoje ela tem um tablet e um celular. Ela joga no tablet até ele descarregar, depois ela muda para o celular e passa o dia inteiro assim. Ela trabalha em casa, faz as coisas dela, cheia de tarefas e tal, mas nos momentos... Então, assim, antes, isso era uma coisa que a gente não conseguia conceber, assim, como uma pessoa de 70 anos vai ficar jogando como um adolescente, porque é uma outra estética, uma outra linguagem, uma outra dinâmica, né, de reflexos e tal, e isso aí já caiu por terra. Então, a gente realmente precisa usar outros recursos disponíveis
para alcançar cada uma dessas faixas, porque senão é muita gente, né? A faixa é muito grande, imagina, de 55 a 90, sei lá, 100 anos, de repente, é muita gente, não dá para deixar as pessoas perdidas pelo caminho, né? A gente está para lançar um curso de comunicação, aproveitando esse ponto que você levantou, justamente para ajudar as entidades a otimizarem a comunicação e aí fortalecer o relacionamento através de novos canais, da ampliação da consciência das pessoas, né, do apoio. Olha, a gente está aqui nesse processo com você. Estou falando com você pelo seu canal preferido. Então, parece simples, mas o Beto que está fazendo isso já deve saber, vai poder compartilhar, que não é assim, de repente, que você consegue implementar os processos. Um grupo de WhatsApp, para você fazer gestão de um grupo de WhatsApp, não é uma coisa simples, se você tiver muitas pessoas, né? Eu acho que o limite é 256 por grupo, e aí, de repente, você tem que criar vários grupos, eu tenho que criar no Telegram, que é ilimitado, mas você tem que estar ali com as pessoas, não dá para as pessoas mandarem uma mensagem e você deixá-las no vácuo. Então, gerenciar cada canal desses não é uma coisa simples e precisa ter um planejamento, precisa ser tudo bem estruturado, né? Beto, me corrija se eu estiver errada. Não, está perfeita, mas eu colocar uma observação que eu acho que tem é uma questão de semântica, mas eu acho que tem uma mudança muito importante. E aí estou olhando também, me permita, Zé, meu foco era mais nos aposentados, mas eu olhar aqui um pouco do lado dos participantes ativos aqui hoje, né? E nesse momento. Esse conceito de pensar na pré-aposentadoria não rola mais. Não vai rolar. Até porque o cara que tem hoje 25, 30, 40 anos, a pré-aposentadoria está tão longe para o cara, 50 anos ainda está muito longe para o cara, e é uma coisa que o cara fala, porra, uma aposentadoria, o negócio parece meio, aquele que eu vou colocar o pijama, não vou fazer nada na minha vida. Pô. O conceito da longevidade, de se preparar para a longevidade, é diferente. Nós não estamos falando da coisa da dinâmica que você sai da onde você trabalhou durante 30, 40 anos para casa sentado numa cadeira olhando a televisão. A longevidade é se preparar para tudo, é continuar a sua vida. Ou trabalhando, ou não trabalhando, mas ativo, fazendo coisas que têm valor e acrescente, e aí pegando o gancho do começo que você falou, da felicidade. A longevidade ela tem que ser tão feliz quanto qualquer período da sua vida. Ela tem que trazer cada vez mais felicidade. Teoricamente é isso, porque você tem uma experiência, você tem uma bagagem, você tem conhecimento, você tem um monte de coisa, até uma formação financeira, para você buscar ser feliz cada vez mais. E aí o trabalho de uma longevidade está no conceito de como é que eu vou contribuir para que ele seja cada vez mais feliz. Não se aposente. Então, só mudança semanticamente falando, eu acho que tem um valor brutal. Logicamente, o conteúdo é fundamental. Mas o conceito tem que ser diferente. Né? O Zé Edson está ali já sofrendo, quase infartando, porque a gente se empolgou e foi embora, esqueceu dele. Desculpa, viu? Desculpa, Zé. Não. Eu tô com o olho brilhando. Eu fiz o sinal do T, porque a gente já tem 1h30 de live e tem aqui os comentários /pergunta dos nossos participantes, tá? E aí então manda para a gente. Eu vou agradecer, na verdade, a participação já de todos, assim, do chat. E a Marisa Brave, ela, na verdade, ela acabou mandando uma mensagem antes de você citar o nome dela, tá, Beto? Ela tinha colocado assim, que lindo ouvir sobre humanização e sobre a importância de internalizar a área de relacionamento em uma live sobre longevidade. Adorei. E ela é uma profissional, talvez a mais conhecida de comunicação. Sem dúvida. Na área de entidades de previdência. O Júlio César Costa dá os parabéns pelo evento e pelo conteúdo relevante apresentado pelos palestrantes. A Edilane Espinosa, ela diz, está maravilhoso o debate, ela cita lá atrás a nosso marco regulatório, a Lei 6435 foi o norte, mas precisamos adequar a nossa realidade, a grande dependência por parte do assistido, não só às novas técnicas e mídias digitais. A palavra-chave é o acolhimento. Empatia leva a esse objetivo. Parabéns.
A Juliana Rocha, ela diz assim, eu acho que ela direciona, até não é uma pergunta, Beto, mas ela direciona: o atendimento humanizado da Sistel é incrível. Ela diz: ter sido uma colaboradora atendente mudou a minha visão sobre o propósito do meu trabalho. O Sandro, tá? O Sandro da Regios, um entusiasta de previdência, eu sigo a Regios também aqui no Instagram, parabéns aí a Regios pelo trabalho belíssimo que faz. Aí ele pergunta, né? Atender bem custa caro. Dá para fazer uma tesezinha de mestrado aqui. Como humanizar o atendimento quando o custo do atendimento digital é muito mais barato para a entidade? Antes de passar para vocês dois, a gente precisa lembrar o seguinte: qual é o contexto em que o Sandro faz essa pergunta? A pressão gigante que existe dos conselhos com relação ao orçamento, a corte de gastos. Nós entendemos isso perfeitamente, Sandro, e você está certo, você vive isso na pele, como o Beto já viveu, como eu já vivi, e como a Márcia também vive, a própria Andréia. Aliás, a Andréia pediu desculpa, ela precisou se ausentar aqui, pessoal, mas se tiver alguma pergunta para ela manda a resposta. Mas voltando, Sandro, a gente entende esse contexto de pressão por resultado, por cortes orçamentários, e a gente entende a sua pergunta, tá? A pergunta de novo: como humanizar o atendimento quando o custo do atendimento digital é muito mais barato para a entidade? Eu não sei se algum de vocês dois quer começar a resposta. Eu vou responder de uma forma, do ponto da perspectiva da longevidade e do que eu vejo em termos de gestão, e deixo depois para o Beto, se ele quiser ser mais técnico, ficar mais à vontade. Mas eu vou responder com um pensamento que a gente sempre coloca nas discussões sobre longevidade, que é o seguinte: imagina que você acha caro investir em um funcionário porque ele já vai se aposentar. Mas e se ele resolver ficar? Vai ser muito mais caro não ter investido nele. Então, é aquela coisa, é caro, a gente tem que enxugar, a mentalidade lean total. Mas o diferencial, e até acho que vi uma passagem ali, alguém falou sobre portabilidade, talvez daqui para frente as estratégias de competitividade, para manter a competitividade, elas vão sofrer impacto também. Porque essa mentalidade de que tudo é custo, se você não atende às premissas, se o cara não se sente acolhido, como já falaram aqui também no chat, se você não tem uma cultura inclusiva, e se você acha que ele pode ser trocado por uma cédula, que na prática sempre funcionou, mas daqui para frente isso se torna uma opção mais arriscada. Talvez, sabe aquela história do barato sai caro? Ah, não tenho tempo para ter um bichinho de estimação. Poxa, mas agora que eu tenho um bichinho de estimação, eu estou vendo quanta qualidade de vida minha família ganhou e está me sobrando tempo. Sabe, às vezes a gente precisa inverter um pouco a lógica das coisas. Então, às vezes, o que parece que é caro demais, feito de uma outra maneira, com uma outra mentalidade, vai ter melhores resultados que vão financeiramente compensar o investimento. Beto. Sandro, eu vou falar, no nosso caso, quando nós fizemos o processo da internalização, e o foco era realmente no acolhimento, no tratamento humanizado, fazer uma coisa diferente, inclusive nós conseguimos fazê-lo mais barato. Nós fizemos um modelo híbrido, como eu falei no início, nós terceirizamos a parte de infraestrutura e colocamos os colaboradores aqui dentro, porque aí a cultura tem que estar impregnada nessas pessoas. De fato, se eu fazendo a comparação com o que ele comentou, se você digitalizar tudo, eu acho que vai ficar até uma competição meio desigual. Agora, a gente não consegue mensurar o valor que tem do outro lado quem está sendo atendido. E eu vou falar para mim, a minha experiência é quando eu tenho que falar com uma máquina e quando eu vou ter que falar com uma pessoa, né? Mesmo que essa pessoa seja meio robotizada, mas para mim já é diferente, eu já sinto uma coisa diferente. No nosso caso, eu diria para você, e principalmente na situação que nós estamos aqui na Sistel, por ter 90% de pessoas que precisam daqui, e aquilo que eu falei, e fica muito mais dependente da entidade,
não tem preço você ter o acolhimento para esse cara. Então, talvez a gente tenha que refletir se eu tenho que cortar algum custo em outras áreas de suporte e dar uma condição cada vez melhor para a relação, para a comunicação com o nosso cliente final. Que isso, para mim, hoje é o nosso grande gol. Ótimo. Tem um comentário aqui da Selma. Selma, obrigado. Parabéns pelo conteúdo e pela clareza ao expor o assunto. Bacana. Márcia, Beto, fazer uma conexão das vertentes teoria e prática. Conheço e destaco o trabalho maravilhoso da equipe Sistel. Sei que é nota 10. Obrigado, Selma. Participação da Ana Cristina Vasconcelos, uma querida, uma competente e simpática na mesma profissional, competência e simpatia na mesma profissional. Ela colocou parabéns, que palestra incrível, a Sistel é uma referência em atendimento. E a Edilane, mais uma vez, se possível, eu gostaria de saber se o plano de saúde da Sistel mantém a carteira física. Não sei, Beto, se você vai querer responder aqui, mas acabou surgindo aqui, me escapou aqui uma pergunta da Edilane, que assim não é bem sobre longevidade, mas já que ela está com o presidente, né, Edilane? Se possível, eu gostaria de saber se o plano de saúde da Sistel mantém a carteirinha física aos seus beneficiários. Nós temos os dois modelos, o físico e o digital. Tá. E aqui eu tenho uma pergunta que eu faço questão de responder diretamente para o Júlio César, que é um pouco mais ampla, é sobre a migração de planos abertos para planos fechados. Desculpa, de planos fechados para planos abertos. É um projeto de lei que não foi aprovado ainda, ele está circulando, um projeto de lei que migra os planos das entidades fechadas para as entidades abertas. Júlio, conheço bem o projeto, li, estudei, escrevi sobre ele já. Ele é bem polêmico, existe uma vontade política, inclusive, nesse tema, mas como ele é muito mais abrangente do que o tema longevidade, eu assumo o compromisso com você, Júlio, o André aí também que tem o seu contato, de responder diretamente para você, tá, Júlio? Você não vai ficar sem resposta, a gente vai te responder quase em formato de parecer, sem exagero. Bom, pessoal, eu queria agradecer, eu acho que todos, eu preciso só passar uns avisos aqui para o nosso público, é bem rápido, aqui com relação os avisos finais aqui, por uma mudança no critério de pontuação do ICSS, qualquer evento com carga horária inferior a 4 horas não obterá a pontuação no novo sistema. Então, infelizmente, esse webinar não terá a pontuação que tínhamos até as edições do ano passado. Teremos um oportuno curso de ALM, né? A ALM como ferramenta de gestão de ativos e passivos, vai ser no dia 6 de abril, acho que a própria fala do Beto fortalece a necessidade da gente conhecer bem essa ferramenta que é o ALM. Temos um produto novo para apoiar as entidades, que é a produção de conteúdo de longevidade e de educação financeira e previdenciária customizada à sua entidade. Na próxima semana estaremos lançando um curso direcionado para as áreas de comunicação e relacionamento. A Márcia já até adiantou na fala dela, aguardem aí os detalhes. Quem não assistiu os nossos últimos webinários, se tiver interesse, poderá assistir a todos no nosso canal no YouTube, tem vários lá, inclusive o da Ana Cristina, que está muito bom, da área de comunicação. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que eu só queria... Eu anotei aqui um ponto aqui que eu acho importante colocar para vocês, que a gente direcionou muito para o público de entidades de previdência complementar, a gente direcionou muito para quem está dentro de fundo de pensão, até pelos exemplos que a gente teve, mas eu queria finalizar com 2 mensagens, uma para você, que já passou dos 50, tá? E uma para todo mundo. Eu fiz um dever de casa de pegar algumas dicas interessantes, e a Márcia é doutora no assunto, mas sobre dicas, né, de como o grupo 50 mais, né, deve viver dentro das organizações. Então, algumas dicas rápidas, até óbvias, né, já estão implícitas nas falas dos nossos convidados. Primeiro, se abra para o novo,
se conecte à tecnologia, se adapte a novos modelos de trabalho, tudo isso foi falado. Aliás, é interessante, a única coisa que o Bismarck, talvez no modelo dele ainda seja atual, é chamar de aposentadoria e voltar para o aposento, porque voltar para o aposento hoje é home office, né? Faça amizade com jovens, participe de grupos com os mesmos interesses que você, aprenda a vida toda, se vire nos 30, aos 30, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 reticências. E eu acho que eu queria, depois de agradecer vocês dois, gente, e o público que está, finalizar com o que eu acho que todos falaram essa palavra, e no nosso chat, um ou outro também citou, talvez a Carla Chibila citou também. Eu acho que é ter propósito, sabe? Se tivesse que resumir em uma palavra, é ter propósito. A colaboradora da Sistel citou que depois que trabalhou na Sistel criou um propósito. O Beto, na fala dele, citou que eles têm um propósito de atender bem o participante. A Márcia, no discurso dela todo, é cheio de propósitos. Então, eu finalizaria com propósito. Tá? Tem um propósito de ter uma boa longevidade, hoje e sempre. Usando o termo da felicidade, quando a gente dá curso de educação financeira, quando a gente fala, você tem que viver bem. Tem, hoje e sempre. Não é só lá na frente também ser um muquirana hoje. É viver bem hoje e sempre. É ter o equilíbrio. Isso serve para a saúde, isso serve para a questão social, acho que serve para tudo. Então, eu finalizaria com a palavra propósito. Tá? Queria até me desculpar um pouco com o Beto e com a Márcia, acho que a gente passou um pouquinho do que a gente imaginava, que era 1h30. Vocês, num determinado momento, meu olho brilhou, porque vocês empolgaram, eu falei, gente do céu, depois eu vou assistir no YouTube de novo, porque foi muito legal, eu não pisquei, eu tentei absorver o ensinamento de cada um de vocês e cada exemplo de vocês, e no da Andréia também. Então, agradeço a vocês dois que brilharam, muito obrigado, contem com a UE Educação, e a cada um de vocês que abriu mão do tempo para os afazeres e veio aqui degustar os ensinamentos dessas feras. Pessoal, muito obrigado, se cuidem das suas famílias e até muito breve. Obrigado, Zé. Obrigado, Márcia. Valeu, gente. Tchau, obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.